Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, seja para sempre o nosso Deus louvado. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para continuarmos o estudo sobre o tema Sinais da Volta de Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo aqui de Maputo, Moçambique, e na ministração anterior nós falávamos com referência aos sinais de Mateus 24, deixamos muito claro que a nossa doutrina é da cruz de Cristo para cá e não para trás. Sendo que o Velho Testamento, ele é apenas sombra daquilo que nós operamos no Novo Testamento. E dentro da abordagem sobre o espírito de engano, nós mencionamos sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 1 até 5 e também versículo 11. E agora nós continuaremos ainda falando a respeito das disposições dos livros do Velho Testamento e também do Novo Testamento, e que infelizmente muitos deturpam o verdadeiro conhecimento das Escrituras Sagradas para a época que nós vivemos. Então nós falaremos também sobre falsos cristos. Em Jeremias, no capítulo 3, versículo 16, está escrito: sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então o Senhor nunca mais se exclamará sobre a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Ainda em Romanos, no capítulo 4, no versículo 15, está escrito: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Romanos, capítulo 5, versículo 14, nós encontramos escrito o seguinte: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. Está escrito: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, nós encontramos a seguinte passagem: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 7, nós encontramos a seguinte passagem: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, nós percebemos também a seguinte passagem: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 até o 16, nós encontramos a seguinte passagem: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ainda em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, nós encontramos a seguinte passagem: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ainda em Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, nós encontramos o seguinte: tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Evidentemente que não, né? Gálatas, capítulo 4, versículos 24 e 25, está escrito: estas coisas são alegorias, porque estas duas mulheres, são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar.
Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Ainda em Gálatas, no capítulo 4, versículos 30 e 31, está escrito: contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ainda em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1 a 4, está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ainda em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, está escrito: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Encontramos na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 14 a 16, a seguinte passagem: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que palavra maravilhosa, né? Ainda em Hebreus, no capítulo 8, versículo 7, nós encontramos escrito: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ainda em Hebreus, no capítulo 9, versículos 15 e também o versículo 22, nós encontramos a seguinte passagem: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nós encontramos também ainda no diploma de Hebreus, no capítulo 9, já no versículo 24, a seguinte passagem: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, está escrito: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tomar preceito de ordenanças, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 6 e também versículo 8, nós encontramos a seguinte passagem: não te deleitastes com holocaustos e oferta pelos pecados. Depois de dizer como acima sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, oblação pelos pecados, nem como isto te deleitastes, coisa que ofereces segundo a lei. Ainda na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 15, nós encontramos: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas
Da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Glórias ao nome do Senhor. Mark Twain, ele declarou o seguinte: é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. E assim nós entendemos que é mais fácil manter as pessoas no engano do que convencê-las que elas estão caminhando em caminho de engano. 3 testes para identificar heresias. A questão é, o que estão ensinando em relação a ensinos, pregações, revelações, em relação a campanhas, a congressos, a seminários, a doutrinas ou qualquer outro tipo de atividade que traga no seu bojo ao ensino. Em Atos, no capítulo 17, versículos 10 e 11, nós encontramos a seguinte passagem: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então veja que o apóstolo Paulo ele foi submetido ao teste pelos bereanos. Então, primeiro, veja as Escrituras, se a Escritura tem orientação naquilo que está sendo ensinado. Segundo, perceba se 2000 anos de história da igreja, veja se ensinaram dessa maneira que estão ensinando agora. E compare as Escrituras, compare esses homens assim da história. Por exemplo, no período da patrística, veja Paulo, Policarpo, Irineu, Crisóstomo, Agostinho. Veja no período da pré-reforma, John Hus, Wycliffe, Savonarola. Na reforma, o caso de Lutero, Calvino, Armínio, Wesley, Zwingli, Bullinger, Beza. No caso da pós-reforma, John Noer, veja Ever, Charles Hander Sping. Então, veja na contemporaneidade, Dr. MacLean, e veja também se nas igrejas genuínas da atualidade, veja se Billy Graham pregou dessa maneira, veja aí nas igrejas da atualidade se estão pregando da mesma forma que você está recebendo. Se não tiver assim, evidentemente está provado que é heresia, né? Então, nós entendemos que o maior engano do século XXI se chama Covid-19, o coronavírus. É uma ação orquestrada pela nova ordem mundial e para atingir uma redução populacional e tendo como protagonista de tudo isso a China, com apoio incondicional da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então estão estabelecendo esse engano a nível global, causando milhares de mortes e quebradeira nas economias de diversos países no planeta, estabelecendo em muitos casos a fome. E não temos dúvida, portanto, que esse plano satânico que tem causado temor, medo, insegurança, ameaças, na verdade, trará como solução a nanotecnologia, obrigando os habitantes do planeta a serem marcados inicialmente com uma vacina e depois outras imposição. É a verdadeira guerra marcial que está se aplicando, né? Dando continuidade, então, ao genocídio global, através dos comandantes, dos governos, das nações, né? Então, nós vemos que é a guerra biológica em operação e desencadeando simultaneamente a guerra climática e a guerra também de banco de dados, da tecnologia e de mercado. Além de outros eventos apocalípticos, né? Que evidentemente estão a caminho. Em Mateus capítulo 24, versículo 5 está escrito o seguinte: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
Ainda em Mateus capítulo 24, versículo 23 a 26, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Ainda em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito, havendo Deus outrora falado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, veja bem, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o multiverso. Ainda em Mateus, no capítulo 21, versículo 37, está escrito, e por último, enviou-lhe o seu próprio Filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Então veja, amados, que Deus enviou Noé, enviou Moisés e os profetas até João Batista. E por último, ele enviou Jesus Cristo, e nenhum outro, nem Buda, nem Kardec, nem Gandhi, nem Krishna, Maomé, Nostradamus, São Malaquias, Edgar Cayce, Dalai Lama, Reverendo Moon, David Koresh, Jim Jones, Ellen Goldberg White, Joseph Smith, Ban Ricard, Lulun Jé, Rael, Mahomed Ali Aka, Rubem, Ronaldo, Henri Cristo, José Luiz de Jesus Miranda, Vissarion, Choco Assahara, nenhum outro. Então passamos a citar alguns nomes entre muitos outros que disseram ser Jesus ou mesmo Deus. A própria quantidade tornou-se um bom argumento para que esse grupo trouxesse esse engano para o planeta. E parece aqueles filmes, né, que diz, eu ou o verdadeiro? Não sou eu? O que essas pessoas se esquecem é que Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro, ele é o único Filho de Deus. Então, previu ao mundo a respeito dos falsos cristos. Uma rápida meditação nos mostra algumas características dos falsos cristos. Em primeiro lugar, eles se autoproclamam Cristo. Mateus 24, 23 está escrito, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Afinal, como esses meros mortais, eles atrairão para si esta condição, se do céu não veio a palavra do Pai dizendo que eles realmente são filhos de Deus? Mateus 3,17 está escrito, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, amados, é necessário, então, usar muito marketing. Eles usam muito marketing e isso eles sabem fazer muito bem. Com programas de rádio, de televisão, vídeos em YouTube e outros recursos. Em segundo lugar, eles virão de uma forma comum e ordinária. Mateus capítulo 24, versículo 24 está escrito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles estão por aí, andam, participam de cultos, andam com seus discípulos, mas tudo de uma forma ordinariamente humana. E mesmo que Henri Cristo tenha afirmado em um debate que veio de avião através das nuvens, muitos humanos estão vindo através das nuvens e dizendo que eles são o Cristo, né? Então, os falsos cristos são pessoas comuns. No surgimento deles não aconteceram sinais titânicos, sinais globais. Eles estão aí e o velho mundão continua a sua jornada. Os anjos não tocaram trombetas, os escolhidos não foram reunidos, os mortos não ressuscitaram, os justos não foram separados. Então, em terceiro lugar, como identificar então um falso Cristo, né? Eles apresentam sinais e prodígios, eles podem até apresentar também ressurreição de mortos,
curas, eles podem fazer milagres, ele pode fazer tudo isso diante das câmaras, né? Os atuais falsos cristos são mesmos incompetentes. Eles sugerem que ressuscitam mortos, que fazem sinais extraordinários, mas mesmo assim, se não acompanham os sinais concretos, globais, né, que a palavra de Deus nos apresenta, então realmente são falsos cristos, né? Agora lembre-se, amados, de que o iníquo ele virá sob a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É o que nós encontramos registrado em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Em quarto lugar, os falsos cristos, eles distorcem a Bíblia, porque como toda seita e igreja falsa, não há como pregar uma mentira sem interpretar de forma erroneamente a palavra de Deus, então eles usam a palavra de Deus para distorcer, né? E ali insere uma série de mentiras, né? E chegam a eliminar algumas coisas da Bíblia, dizendo que não é para esse tempo e acrescentando tantas outras, né? E eles chegam até a metaforizar, né, algumas passagens que são literais e trazer uma série de criatividades. Isso eles sabem fazer como ninguém, né? São verdadeiros rivais de Cristo. Apesar do povo da época afirmar que João Batista era o Cristo, ele nunca afirmou ser o Cristo, né? E no caso de Simão, o mago, em Atos capítulo 8, a história nos conta que ele acabou duelando com o apóstolo Pedro, ele levitou, Pedro orou e ele caiu e por fim ele foi apedrejado pelos seus seguidores. Muitos outros falsos cristos aparecerão na história, têm aparecido, né? Como o caso de Apolônio, John Nicholas, Tom Arnaldo Potter, An Sang-Hung, Barra Ulay, Joseph Dickers, Mirza Sherlan, Cristo Ted, outro também que apareceu, Haile Stassen, outro também Ernesto Norman, Krishna Venta, também Yahvé Ben Yahvé, Afim Mohamed, John Myung Stock, Sergei Toropoli, outro também que apareceu foi Rogen Fukunaga, Maria David Christos, Michael Traverser, Apollon Kiloboy, David Spenley, Sergei Torop e assim tantos outros que apareceram, e hoje também nós temos aí muitos deles no nosso planeta dizendo ser o Cristo. Então com isso nós terminamos essa ministração, né? Que nessa parte nós falamos um pouco sobre os falsos cristos. Nós queremos te convidar a você compartilhar esse vídeo, te convidamos também você a dar o like e você se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe grandemente, e nós entendemos que o Espírito Santo tem ensinado a si que tem acompanhado essas ministrações coisas preciosas. Que o Senhor dos Exércitos continue sendo a tua retaguarda. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.